Depois de ter passado um tempo em casa e não ter encontrado com o Rudolph, a Roxy foi atrás dele pra caramba, não achou, ela descobriu a localização de quem a gente tá querendo, a Zenith, junto com a Keshirika, e decidiu se reunir com o Paul, decidiu usar esse curso do ação aí, ver o que ela ia fazer, o que eles iam fazer pra salvar a Zenith. Só que no meio do caminho, cara, as coisas saíram completamente do planejado. A Roxy passou quase que pela morte, até que ela foi encontrada pelo Rudolph e rolou aquele reencontro tão esperado, magnífico, né, que a gente tá querendo ver desde a segunda parte da primeira temporada, cara. Então vem comigo pra eu te explicar tudo isso que aconteceu, bora pra história. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E depois do Rudolph irem com a Elinalys lá encontrar o seu pai, eles conversaram um pouco sobre o que tinha acontecido com a Zenith. Todos já sabiam que ela parecia estar presa dentro do labirinto. O Rudolph questionou sobre como isso tudo foi descoberto e ainda como ela poderia estar viva, cara, durante todos esses anos. Porra, mano, a Zenith já estava há 2 anos sem contato com absolutamente ninguém e ainda estava viva quando a Keshirika viu ela 2 anos atrás, né, com 4 anos já de diferença do incidente do teleporte. Isso significa que tinha uma grande probabilidade de que ela ainda estivesse viva. Aparentemente, eles estavam apostando nesse pedaço de esperança e continuar a busca cada vez mais. Mesmo que ela não tivesse sobrevivido, ainda era importante confirmar a sua morte. Claro, o Rudolph tinha a esperança de que ela ainda estava viva também, né, depois de saber tudo do seu pai. Quando ele soube que ela poderia estar morta, inclusive o coração dele chegou a acelerar, até que ele percebeu que era tarde demais. Afinal de contas, já tinham passado 6 anos desde o início do incidente todo. Tudo que eles tinham, na verdade, eram informações de segunda mão, então não dava pra saber a realidade. Talvez ela estivesse morta, talvez estivesse possuída por algum tipo de monstro. Tudo que eles sabiam é que ela foi simplesmente vista dentro do labirinto. Já sabiam que ela estava lá. E esse labirinto, cara, era um lugar muito antigo e muito complicado. No ano anterior, inclusive, o Paul e o grupo dele entraram várias vezes, só que eles, mesmo sendo 4 profissionais no grupo, eles não conseguiram chegar nem na metade do caminho do labirinto. É muito triste isso, na verdade. Nessa hora, então, o Rudolph sabia que a Roxy estava junto com eles, então ele perguntou por ela, cadê a Roxy? Só que o rosto do Paul ficou muito sério quando ele perguntou. E não foi só o dele não, todos os outros que estavam com a mesma expressão naquele lugar, menos a Elinalys, que também não sabia de nada. E ela, na hora, pareceu perceber o que isso significava, e arregalou os olhos, cara. No momento em que ouviu isso tudo, a única coisa que passava na cabeça do Rudolph era: morreu, não vai ter como, e agora? Já era, foi? Só que não é bem assim, pequeno gafanhoto. Acontece que 1 mês atrás, a Roxy foi pega por uma armadilha dentro do labirinto. O Rudolph podia sentir o coração batendo forte cada vez mais, ele não queria ouvir, ele não queria que aquela garotinha de cabelo azul tivesse ido embora, não podia ser. Ela era uma aventureira competente, cara, que já tinha entrado no labirinto sozinha, e não podia simplesmente usar magia verbal, mas conseguia encurtar os seus encantamentos. Era uma maga da água de nível rei, tá ligado? A salvadora do Rudolph, e ele não queria ouvir mais nada a partir daí, mas mesmo assim ele perguntou com relutância se ela ainda estava viva ou não. Bom, a resposta do Paul foi que sim. Na verdade, ele não sabia se ela morreu ou não, tá? Porque o que aconteceu foi que ela pisou num círculo de teletransporte e desapareceu. Então eles não confirmaram a morte dela. Por isso ainda era provável que ela estivesse viva lá dentro do labirinto. Era suficiente, pelo menos por enquanto, para o Rudolph. Eles sabiam que esse não era o lugar onde a maga poderia sobreviver por conta própria. Mas a Roxy, cara, é uma maga completamente diferente do comum, cara. E tem uma boa chance dela ainda estar viva porque ela sabe sobreviver nesse tipo de lugar. O Paul, Giz e Talland, todo mundo começou lá a simplesmente discutir por conta disso. Mas quando acabou, o Paul abriu a boca e explicou sobre o labirinto. Um labirinto de teletransporte. E no momento que ele disse essas palavras, foi como se o próprio Rudolph pudesse ouvir o livro falando com ele dentro da bolsa dele. Como se o livro estivesse ouvindo alguém chamar pelo nome dele. E olha só, esse livro, por coincidência, o título dele era Consideração Exploratória sobre Teletransporte em Labirintos. Cara, perfeito. Por causa disso, o Rudolph, ó, partiu pra dentro do labirinto com tudo. Pô, tava procurando o que ele queria, tanto a mãe dele quanto a sua amada Roxy agora. A verdadeira missão tinha começado. Primeiro, eles tinham que encontrar a Roxy primeiro, né? O seu cheiro familiar já veio flutuando pra ele assim que ele entrou lá na caverna. E não era a imaginação do Rudolph, não. Era realmente o cheiro da Roxy. Ele sentiu a presença dela. Ele nunca confundiria isso. Então ele podia sentir o coração dele acelerando pra caramba. Ela tava ali e ele tinha certeza.
Mas, partindo para a perspectiva da Roxy sobre o que aconteceu com ela, cara, na época que ela foi teletransportada, ela não ouvia som nenhum, tava num lugar baixinho, ela regalou os olhos, tudo ao redor dela tava escuro e muito estreito, era tipo uma mini caixa. Depois de ser teletransportada inúmeras vezes, foi nesse lugar que ela chegou, num espaço do tamanho quase de um berço. Tinha um espaço para uma pessoa, no máximo talvez duas ali, se elas ficassem deitadas e tal. E o teto também era muito baixo, pouco mais alto do que a cabeça da Roxy. E tu sabe que a Roxy é baixinha, né? Enquanto ela estivesse dentro dessa área pequena, pelo menos sendo um lugar apertado, nenhum monstro poderia entrar teletransportando para lá. Então ela sentou na borda do espaço, encostou na parede, ficou olhando para o que estava na frente dela, que era um círculo mágico que estava emitindo uma luz um pouco mais fraca, um círculo de teletransporte. Se ela pisasse nesse círculo, ele simplesmente mandaria ela para algum outro lugar, provavelmente uma toca de monstro, tá ligado? Para um lugar cheio de monstros a qual ela tinha que lutar. Basicamente seria uma entrada direto para a morte. Um mês antes disso aí, ela acabou tropeçando de primeira e poderia dar a desculpa de que não foi a culpa dela. Ela estava fugindo de um ataque que estava vindo na direção dela, dando um passo para trás. Só que quando ela deu esse passo, ela acabou tropeçando numa pedra. E aí perdeu o equilíbrio e o pé acabou encostando no círculo mágico, que levou ela para outro lugar. Apesar do fato de que ela tinha passado por onde as armadilhas estavam antes, quando eles entraram na batalha, ainda assim ela acabou pisando em uma armadilha. O lugar para qual ela foi teletransportada já era um lugar de primeira, né, lotado de monstros. Qualquer um mago teria morrido naquela situação. Era tipo 20, 30 ou até mais. Ela era uma maga, assim, uma maga das boas, tá? Modéstia à parte para ela. Mesmo estando cercada, ela não entrou em pânico. Respirou fundo e só pensava em acabar com o inimigo de uma vez por todas. Logo, ela começou a fazer exatamente isso. Não importa quantos ela derrotava, o problema é que eles continuavam chegando, um depois do outro, um em cima do outro, tanto quanto os olhos podiam ver. As bestas desse labirinto sabiam exatamente para onde os círculos de teletransporte levavam, tá ligado? Afinal, ali era o covil dos bichos, então ele tem que saber se movimentar. A armadilha era preparada para que as bestas pudessem simplesmente se banquetear ali, comer os aventureiros desavisados que caíssem ali, e elas estavam preparadas para matar. E cara, a Roxy derrotou todos, mas ainda assim a mana dela não era infinita. Em algum momento ela teria que sair correndo. Ela sabia que estaria tudo acabado. Mesmo com a mana dela diminuindo para 20%, a onda dos inimigos não parava de vir, cara. Tinha um corpo em cima do outro, um depois do outro, só que as bestas não paravam de aparecer. E ela estava completamente encurralada. A ajuda não chegava para salvar ela de alguma forma. Mesmo enquanto ela sentia as lágrimas querendo começar a brotar, ela ainda lutou desesperadamente pela vida. Mesmo quando ela sentiu que a mana estava começando a diminuir, foi então que ela viu uma luz. 6 círculos mágicos numa sala que estava totalmente espaçosa. Monstros estavam aparecendo de dentro de todos esses círculos. Eles estavam usando os teletransportes também, exceto um dos círculos que não tinha ninguém vindo. Talvez esse fosse o que não tinha outros monstros do outro lado. E ela tinha que escolher isso ou então morrer ali. Daí foi que ela usou o restante da mana que ela tinha e depois foi lá e pulou nesse círculo aí, o que levou ela para onde ela estava sentada no momento, a salinha pequena. De alguma forma ela conseguiu sobreviver à primeira onda, tá? Que ainda teve mais. Se ela precisasse de água, ela podia fazer com a magia dela, porque ela era a rainha da água, né? E ela também tinha comida embalada na mochila. Poderia recuperar a mana ali e depois encontrar uma maneira de sair. Com esse pensamento em mente, o resto do dia se passou. E no dia seguinte, ela pisou no círculo mágico da sala de novo. O círculo levou ela justamente para uma passagem desconhecida. Aparentemente era um dos teletransportes aleatórios. Ela não conseguiu sentir ninguém nas proximidades por ali. Ela mapeou a área sozinha, avançou com a intenção de escapar desse labirinto, cogitou esperar por ajuda, só que tinha uma possibilidade pequena demais do Paul estar procurando por ela. Na verdade, o Paul e os outros também poderiam ter sido teletransportados. Ela não sabia o que poderia ter acontecido por conta dela ter acionado a armadilha do teleporte aleatoriamente. E cara, eram coisas mortais. Então ela foi passando pelos túneis, descobrindo outro círculo de teletransporte. Daí ela foi lá, deixou um símbolo no chão próximo e pisou nesse círculo. Mais uma vez ela foi levada para uma passagem desconhecida. Ela repetiu esse processo várias e várias vezes. O labirinto de teletransporte foi projetado para tornar impossível você chegar a qualquer lugar e se repetir nesse mesmo processo. Você vai ficar preso num loop, caindo dentro de cada círculo. Ela teve muito cuidado para não pisar também em nenhuma outra armadilha, porque poderiam aparecer várias outras no meio do caminho, observando todos os círculos que poderiam estar escondidos sob as rochas enquanto continuava andando. E a Roxy, cara, não fazia ideia se ela estava progredindo, voltando para onde ela chegou, se era impossível se orientar nesse labirinto. E não adiantava confiar no teu senso de direção nesse local não, tá? Porque era uma coisa muito surreal, parecia que ele mudava de lugar. Ela ficou ansiosa, mas mesmo assim ela tinha que seguir em frente, não dava pra ficar parado. Os suprimentos de comida não duraria pra sempre, nem a mente dela duraria pra sempre. Ela derrotou monstros,
comeu a carne desses monstros e continuou, porque ela precisava comer a carne deles para sobreviver, cara. Em momentos assim, tu come até a pedra do chão. E depois de se teletransportar várias e várias vezes, ela foi mais uma vez enviada para a Cova dos Monstros. Daí ela teve que cair na pancada de novo, lutar ferozmente, encontrar outro círculo do qual nenhuma besta apareceu, e aí voltou exatamente para aquele pequeno espaço apertado que ela estava. Quantas vezes ela tinha repetido esse ciclo? 5? 10 vezes? O círculo na frente dela sempre mandava ela para algum lugar diferente quando ela pisava nele, só que no final ela sempre acabava voltando para o mesmo lugar, para aquela salinha pequena. O coração da Roxy, tadinha, a mente dela tava no limite, cara. O corpo tava, sem surpresa, tava exausto, e de acordo com o relógio interno dela, cerca de 1 mês se passou. 1 mês e nenhum progresso. Ela tava andando em círculos, basicamente. As lutas que ela teve também não foram lutas fáceis, cara. Ela foi atingida várias vezes, se sentiu cada vez mais tonta, perdendo sangue pra caramba. Em algum momento, as bestas começariam a tentar bloquear o círculo para que ela não pudesse mais escapar. Apesar das suas aparências, esses monstros eram inteligentes, cara. E as juntas dela estavam doendo, estavam pesadas. Ela estava sem comida agora. Os monstros eram fortes e tinham um gosto horrível. Não adiantava matar pra comer porque era muito ruim, apesar de ser a única coisa. A carne, inclusive, deles, o problema não era só ser ruim, é que ela era muito tóxica. Tão tóxica que a própria Roxy precisava usar magia de desintoxicação para poder comer. E ainda assim, mesmo usando a magia, ela sentia que estava corroendo a resistência dela. A única coisa que restava em abundância era mana agora. Então ela se sentiu completamente encurralada. Pela primeira vez, ela tomou consciência do que era a morte. O cadáver dela nunca seria encontrado, cara. As bestas não deixariam nada para ser encontrado, elas comeriam tudo. A Roxy morreria sem nenhuma prova de existência permanecer ali, simplesmente ia sumir. Era assustador isso, pensar nisso já é assustador. E ainda não tinha conquistado nada, basicamente. Ela tinha vivido bastante, mas não tinha ido atrás do sonho dela, porque ela tinha um sonho, ela queria se tornar uma professora, adorava ensinar as pessoas. Não tinha talento para isso, mas gostava de ensinar. Por isso, assim que tudo acabasse e todos eles tivessem resgatado a Zenith com segurança, ela planejou fazer um exame para se tornar professora na Universidade de Magia para poder ficar lá. E aí ela resolveu repetir esse ciclo, pisando mais uma vez no círculo. Mano, tudo porque realmente ela queria viver. Os instintos dela estavam corretos. Ela foi justamente teletransportada para uma passagem desconhecida, onde ela deixou o símbolo para marcar os círculos anteriores desconhecidos. Ela passou por vários outros círculos e então, como se fosse predeterminado ali, ela viu de volta a cova de um monstro. Só que, pela primeira vez, ela viu algo impossível. As bestas amontoaram os corpos dos seus irmãos, que estavam todos mortos, bloqueando a fuga dela. Parecia que o espaço estava simplesmente... Mano, não tinha pra onde ela ir, tava apertado, abarrotado de monstros. E os seus cadáveres estavam se teletransportando lá, tá ligado? Não teria escolha a não ser abrir o caminho, que ela tinha que destruir isso tudo, né, e usar as manas dela pra escapar. A partir daí ela continuou lançando magia neles, só que o lugar tava cada vez mais cheio de bestas, e num piscar de olhos o coração dela tava acelerado de novo, desesperado. A primeira lembrança foi dos olhares desapontados no rosto dos seus próprios pais, quando perceberam que ela era a única pessoa na família, na aldeia toda dela, né, que não conseguia usar a conversa da mente. Ela não tinha essa parada de conversar. Os pais ensinaram ela a falar porque eles sentiram pena dela. E quanto à magia, ela começou a aprender magia depois de que o mago viajante passou pela aldeia, deixou uma profunda impressão boa nela. E aí ela, equipada com magia da água de nível básico, saiu da aldeia, foi direto encontrar 3 meninos aí que formaram o primeiro grupo dela. Assim ela virou aventureira, os 3 viajaram juntos por vários anos, até que um deles morreu. O grupo se desfez depois disso. A partir do continente central, onde ela conheceu muitas pessoas, ela descobriu e se matriculou na Universidade de Magia. E foi a primeira vez que ela teve aulas formais de qualquer coisa. E isso teve um impacto duradouro para Roxy. Ela teve muitas boas notas, era talentosa, ia muito bem, ganhava o ciúme das pessoas ao redor por conta dela ser a melhor aluna. Lá ela até conheceu o mestre dela depois de vários anos por lá. Foi ele quem ensinou para ela a magia da água do nível santo que ela sabe. Ela aprendeu tão rápido que deixou isso subir a cabeça. Inclusive o mestre reclamou dela, o que irritou ela também. Então ela se formou sem se despedir, saiu de lá, foi embora e depois disso partiu para a capital do Reino Azura. Certo de alguém tão excepcional quanto ela poderia encontrar um trabalho por lá. Só que ela estava errada. Sem conseguir encontrar um emprego, ela mudou para o interior, mas também não encontrou nenhum trabalho. Ela não sabia o que fazer quando acabou encontrando aquele anúncio de recrutamento para ser a professora particular
particular. E aí foi que ela conheceu o Paul e a família, incluindo o próprio Rudeus, cara. Ela lembrou, todas essas memórias passaram pela mente dela num piscar de olhos. E um rastejador de ferro, um monstro, estava caindo sobre ela agora. Graças à magia de fogo, a sala começou a esquentar, os efeitos da nova congelante estavam passando. Mas a Roxy não queria morrer nessa hora. Mas não tinha mais nada que ela pudesse fazer, ela já tinha feito tudo. Ela poderia simplesmente ser comida viva agora. Então ela fechou os olhos para isso e esperou um pouco para que ela fosse comida. Só que o fim nunca chegou. Talvez ela tivesse morrido instantaneamente, talvez já tivesse acabado e ela nem tivesse percebido. Timidamente então ela foi abrindo os olhos devagarzinho e uma vista inimaginável apareceu diante dela. Era um mundo cheio de gelo, as tarântulas, as estradas da morte, os rastejadores de ferro, os crânios, todos os monstros que estavam lá tinham se transformados em estátuas completamente brancas, ou seja, todas congeladas. O último dos três estava inclusive na retaguarda da horda. Ela ouviu um estalo então quando o corpo dele começou a desmoronar. O núcleo vital atingiu o chão e se estilhaçou porque ele tinha sido congelado por dentro. Até mesmo o interior desse bicho sendo congelado era algo surreal, porque olha só, o abismo de poder entre esse feitiço e o feitiço da própria Roxy, da nova congelante dela, pô, era uma coisa absurda. Ela só conseguia congelar a superfície das coisas. Quem seria essa pessoa que faria congelar tudo até por dentro, tá ligado? Isso provavelmente matou tudo na área. Um jovem apareceu andando na direção dela, contornando as estátuas de gelo, e no momento em que ela viu, o coração dela disparou. Ela podia sentir o sangue subindo pelo rosto, aquecendo as bochechas dela. Esse homem era o tipo ideal da Roxy. Quem será, né? Ele abraçou ela com tanta força, aqueles braços fortes, bem constituídos, e foi quando ela percebeu algo, que ela não tinha tomado banho por um mês porque ficou presa lá, e aí ela saiu empurrando o cara, ficou nervosa, e se apresentou pra ele de novo. Olha só as ideias, falou que meu nome é Roxy e tal. Ela não lembrava do Rudeus, cara. Mas isso porque, lógico, ele mudou bastante desde que ela foi embora e não encontrou com ele, né? Nessa hora, então, ele balançou a cabeça um pouquinho, cambaleou pra trás e, de repente, colocou a mão sobre a boca. E então, começou a vomitar. Pois é, logo depois disso, a Roxy descobriu que esse jovem era Rudy, ou melhor, Rudeus Greathat, cara. Que ele já estava adulto. Paul e os outros encontraram ela alguns minutos depois e cuidaram da Roxy. Por isso, ela escapou da morte assim, ó, um fiozinho de cabelo, uma sorte da... Sorte não, né? Aqui não é sorte, é o destino, rapaz. O Rudeus já estava predestinado a ficar junto com ela. E foi assim que eles se reencontraram dentro do labirinto, numa questão de vida ou morte, a hora onde os dois estariam juntos para salvar a Zenith e seguir o resto da vida colados um no outro agora, criando uma família maravilhosa. Pois é, a gente encerra esse capítulo por aqui com um reencontro maravilhoso por esses dois aí, cara. E olha só, a nova ainda não encerrou não, então manda pra mim aí nos comentários a sua sugestão, que eu já preparo bonitinho pra trazer pra vocês aqui no canal. Vídeos de Mushoku Tensei não vai faltar. E não esquece de mandar sua inscrição e também de ativar esse sininho, cara, que vai ser a melhor coisa, porque aí eu tenho certeza que você vai querer continuar acompanhando o Mushoku Tensei, saber o que vai acontecer mais pra frente. Então vem comigo que eu trago tudo pra você direitinho aqui no canal com todos os detalhes possíveis. Tamo junto sempre, família! Beijão no coração, aquele forte abraço e eu te vejo na próxima, hein? Valeu!